Com a espiritualidade, com os benfeitores amigos que já se encontram aqui, que prepararam esse ambiente para nos acolher, para nos receber, aos nossos espíritos protetores, também rogamos para que nós todos possamos ter entendimento das lições que nos forem deixadas nesta noite. Também oramos, Senhor, por todas as criaturinhas vitimadas dessas enchentes que acontecem no nosso estado, que elas possam receber a assistência da espiritualidade e também a solidariedade nossa, para que a gente possa ajudar a minorar o sofrimento pelos quais os nossos irmãos passam. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendizado e que assim seja. A palestra de hoje tem como tema Liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é um texto do livro Palavras da Vida Eterna. Esse texto foi ditado por Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. E o texto, ele se baseia numa frase que Paulo de Tarso escreveu na sua carta aos Gálatas, que diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Essa frase, se a gente não olhar o contexto em que ela foi dita, a gente muitas vezes não tem o entendimento. Por que Paulo de Tarso disse aos Gálatas que era para eles estarem firmes na liberdade com que o Cristo nos ensinou? Então a gente vai voltar um pouquinho ao passado e vamos lembrar quem foi Paulo de Tarso. Logo depois que Jesus havia voltado à espiritualidade, Paulo de Tarso era judeu, ele era um doutor da lei, uma pessoa extremamente instruída, e ele foi um dos perseguidores dos cristãos no cristianismo primitivo. E numa certa ocasião em que ele ia a Damasco, ele se encontra Jesus, aparece para Paulo de Tarso. E Jesus faz um questionamento a Paulo naquele momento. Saulo, Saulo, por que me persegues? E diante da luminosidade do Cristo, Paulo fica cego. Mas Paulo pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? E aí Jesus orienta a Paulo que ele vá procurar Ananias. Paulo, um grande perseguidor dos cristãos, no momento em que ele encontra Jesus, ele troca o canal do 8 para o 80. Aí Jesus, naquele momento, nasce para Paulo de Tarso. Ele vai procurar Ananias, ele tinha ficado cego por ocasião da luminosidade do Cristo, e aí ele recobre a visão. Há toda uma trajetória de Paulo de Tarso, ele vai na comunidade cristã, eles tinham medo dele, mas ele, como é que ele ia justificar que ele havia se tornado um cristão após esse encontro com Jesus, se ele havia sido um perseguidor implacável? Tanto que pelas mãos de Paulo de Tarso, Estevão foi apedrejado. Então ele dá um tempo para ele digere toda essa situação, ele fica um tempo afastado no deserto e depois ele vai se organizando e aí ele se torna o vaso escolhido pelo Cristo para a divulgação do cristianismo. E Paulo faz esta tarefa com maestria. Então, o que Paulo faz? Ele viaja porque Paulo, ele foi o grande
propagador do cristianismo para o povo pagão, para os gentios. Então, quando ele faz as suas peregrinações, as suas jornadas de viagem para a divulgação do cristianismo, e se não fosse Paulo de Tarso, nós não teríamos o cristianismo, o conhecimento do cristianismo. E ele, então, nessa imersão por ensinar a doutrina do Cristo, ele vai fundando comunidades. E uma das comunidades que ele fundou é dos Gálatas. E o que estava acontecendo naquele momento? Ele vai, funda aquela comunidade e depois ele se retirava. Só que as pessoas, depois que Paulo se retirava e ia para outros lugares, fundando novos núcleos cristãos, aquelas pessoas ficavam perdidas. E o que aconteceu naquela época é que haviam alguns judeus cristãos que queriam incorporar o judaísmo no cristianismo primitivo. E Paulo de Tarso sempre foi contra isso, porque ele defendia o cristianismo nascente ensinado por Jesus, sem dogmas, sem amarras. E ele ficou sabendo que aquela comunidade dos Gálatas estava querendo incorporar determinadas práticas do judaísmo nos ensinos de Jesus. E ele ficou muito indignado. E aí ele escreve essa carta aos Gálatas. E aí ele começa a questionar como que eles querem incorporar determinadas práticas do judaísmo no cristianismo. Porque Jesus veio nos libertar dessas amarras. E Jesus, em todos os momentos, ele sempre disse que ele não tinha vindo destruir a lei de Moisés, mas torná-la melhor. Então, Jesus veio nos ensinar a liberdade, no sentido não da libertinagem, porque hoje, nos dias atuais, nós confundimos liberdade com libertinagem. A liberdade é uma lei natural. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos faz parte do Pentateuco kardeciano e é neste livro que contém a filosofia espírita, porque o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Os espíritos é que vieram nos esclarecer, através da mediunidade, sobre quem nós somos, a nossa destinação, qual é o nosso papel aqui na Terra, para onde nós vamos depois da morte. Então, essas amarras que eles queriam, que Jesus veio nos libertar do que? Dos dogmas, dos preconceitos, de tudo aquilo que intoxica a nossa alma. E a gente confunde liberdade com libertinagem. Liberdade, a lei da liberdade, que é uma lei divina, é muito diferente de libertinagem. Porque a lei de liberdade, ela nos dá muitas dicas do nosso compromisso aqui na Terra. E uma outra questão que nós temos que lembrar que Jesus nos falou é: conheceis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então nós somos buscadores da verdade. Só que nós relativizamos as coisas nos dias atuais, porque nós fugimos da verdade. E Jesus nos colocou a verdade. Qual foi a verdade do Cristo para nós? Do nosso compromisso que nós temos aqui na Terra, que nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente. Nós estamos aqui através da lei da reencarnação, e a reencarnação faz parte da justiça divina.
E aí nós vamos lembrar do Cristo de que a cada um segundo as suas obras. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente pode pensar, mas a gente é livre para fazer tudo aquilo que a gente quer? Nós temos que refletir de dois ângulos. Nós somos livres no sentido do pensamento. O nosso pensamento é muito livre. Tanto que agora a gente está pensando em muitas coisas, fazendo as reflexões daquilo que os espíritos superiores nos estão esclarecendo, pensamos nas tarefas de casa, às vezes estamos pensando em bobagem, às vezes a gente viaja. Por quê? Porque o nosso pensamento é uma onda e é difícil a gente deter o pensamento. Então nós somos livres para pensarmos, mas para agirmos, não. Nós temos uma liberdade restritiva, porque a gente não pode fazer o que a gente quer, como a gente quer, a hora que a gente quer. Existem leis civis que regulamentam a vida em sociedade, e elas têm que acontecer, porque senão, imaginemos se na via pública, no trânsito, cada um faz o que bem entende. E mesmo tendo as leis, que poderão não ser perfeitas, e não são, porque nós somos imperfeitos e nós criamos essas leis, elas têm que ser mudadas à medida em que nós mudamos e evoluímos. Mas a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, a hora que a gente quer, como a gente quer. Então nós temos que respeitar as leis, mas nós somos muito omissos com relação a isso. E pequenos exemplos já mostram o quanto nós ainda somos infantis do ponto de vista espiritual. Se a lei, por exemplo, nós temos uma placa onde diz pare, há motoristas que não respeitam a placa. Se há o sinal de trânsito onde tem 3 estágios, a gente sabe o que acontece se a gente passar o sinal vermelho. Porque o sinal vermelho indica a parada. O sinal amarelo indica que nós temos que ter atenção. Atenção porque um veículo pode passar, porque uma pessoa pode atravessar na nossa frente, e nós temos o sinal verde que nos indica que nós estamos livres para a passagem. Se nós não respeitamos isso, acontecem os acidentes. E pela nossa imprevidência, o nosso anjo da guarda trabalha bastante, porque pelo que nós fazemos, os acidentes poderiam ser muito maiores. Por quê? Porque nós somos imprevidentes, nós não respeitamos, às vezes a gente se faz de surdo, de cego, de mudo. Por quê? Porque nós somos egoístas e orgulhosos. E foi justamente neste sentido que Jesus veio nos trazer a verdade, mostrando para nós que cada um tem o seu andar, cada um tem o seu ritmo, mas que nós temos que seguir adiante, com a consciência tranquila, com o dever cumprido. Ah, mas qual é o meu dever? Qual é a minha missão? Às vezes as pessoas ficam a vida inteira esperando uma grande missão, quando a nossa missão é com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com o nosso chefe. Essa é a nossa missão. É a gentileza, é a educação, é o dar algo mais, é o exercício da fraternidade. E há pessoas que ficam a vida inteira, será que não vai vir a minha missão? Quantas vezes o Cristo já bateu na nossa porta e a gente se fez de desentendido e não quis abrir? Por quê? Porque nós preferimos o comodismo do sofá do que levantar e trabalhar. E foi justamente essa liberdade que Jesus veio nos trazer, de que a gente saia da zona do conforto, do quentinho, e que a gente arregace as mangas e vá trabalhar.
Aliás, o trabalho também é uma lei natural. Então nós reencarnamos para trabalharmos. Ah, Karina, mas é para trabalhar para a gente ganhar dinheiro? Não, não é só para o sustento, materialmente falando, o nosso sustento, o sustento da nossa família, a nossa melhoria, o nosso conforto. Não, o trabalho é toda a ocupação útil. Quando a gente lê um bom livro, nós estamos trabalhando. Ah, mas como assim que quando a gente lê um bom livro a gente está trabalhando? Porque no momento que nós estamos lendo uma boa obra, nós estamos emitindo ondas de pensamento. E essas ondas de pensamento têm respostas. E nós podemos atrair para junto de nós espíritos felizes ou espíritos perversos, espíritos doentes, espíritos zombeteiros, que pululam no mundo espiritual. Então, essa é a nossa liberdade. O que nós estamos fazendo do nosso livre-arbítrio? O Evangelho é um código de conduta moral. Aqui na Terra, está tudo no Evangelho. Jesus nos ensinou absolutamente tudo. Quando Jesus nos dá as dicas de como proceder, a gente meio que se faz de surdo. Por quê? Porque muitas vezes, por orgulho, nós nos achamos melhores do que os outros. Então, essa característica de nós acharmos melhores do que o outro cai por terra, porque nós somos muito pequenos, nós somos muito imaturos. Por que nós vamos nos vangloriarmos daquilo que nós fazemos? Então, nós sempre temos que buscar algo mais. E o egoísmo também nos aprisiona, nos escraviza. Porque o egoísmo é pensarmos somente em nós. Nós estamos, na atualidade, vivendo momentos muito difíceis. Aqui no estado, no Rio Grande do Sul. Nós somos privilegiados, a gente já pensou nisso? Nós somos privilegiados, a nossa casa está quentinha, está tudo sequinho, quando a gente voltar está tudo em ordem. Quantos irmãos nossos perderam tudo, tudo, por um fenômeno da natureza? Quantos? Quantas orações a gente tem feito pelos nossos irmãos? Somos livres, livres para ajudarmos. E nesse momento difícil, a gente vê o lado mais bonito do ser humano, que é a solidariedade. E nós somos livres para sermos solidários. E quantas campanhas de arrecadação, quantas pessoas que vão nessas cidades devastadas e que vão alimentar, ajudar, limpar. Muitos não podem ir pessoalmente, mesmo porque não comportaria todos nós irmos. Às vezes a gente atrapalha, mas ajudam de outras formas. Então, a sociedade se organizando para ajudar o próximo. Sabemos o nome disso? É amor. É amor. É quando a gente se coloca, empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro. Muitas vezes a gente não consegue nem ter dimensão do que aquela pessoa está passando. Então essa é a liberdade em Cristo. É esse amor que a gente pratica, ensinado por Ele há mais de 2000 anos. Numa mensagem via celular, eu questionei uma pessoa, perguntei como ela estava. Ela mora na região metropolitana de Porto Alegre. E ela disse assim: eu perdi a minha casa, eu perdi tudo. E ela disse assim para mim: eu não quero estragar o seu dia. Então ela, naquela situação, ela está preocupada comigo, para que a tristeza dela não afetasse a mim.
Então vejamos como nós somos grandiosos quando nós queremos, usando a nossa liberdade. E é nesses momentos de dificuldade que a gente mostra isso. Porque é este olhar para o outro, da necessidade do outro. E é isso que Jesus nos ensinou. Não nos amarrarmos aos dogmas, porque naquela época o judaísmo tinha muitas questões de que tinha que fazer isso, aquilo, aquele outro, lavar as mãos, porque antes de comer, enfim. Isso tudo adianta? As práticas exteriores adiantam? O Espiritismo visa trazer o cristianismo primitivo. É despertar dentro de nós o amor, a nossa consciência, o amor ensinado pelo Cristo, que todos nós temos. E há momentos que nós mostramos que nós somos solidários. Nós poderíamos dizer assim, mas tem pessoas que fazem isso, que fazem... O problema é delas. O problema é delas. Nós temos que nos preocupar conosco. Nós temos o hábito de muito nos preocuparmos com o que os outros estão fazendo. Nós temos que olhar para nós. Chegar na frente do espelho e dizer, olha, o que tu está fazendo para melhorar? Sem a gente criticar o que os outros estão fazendo. É o livre-arbítrio. Então, às vezes, o nosso livre-arbítrio nos manda ficarmos calados. Porque o silêncio é melhor do que a gente falar o que não deve. Porque ofendemos, porque magoamos, porque ferimos. Então, a nossa solidariedade, o nosso amor, muitas vezes se resume a um abraço naquela pessoa que precisa. E tudo isso Jesus nos ensinou. Então, Emmanuel nos diz que meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Então, Jesus veio justamente nos ensinar o respeito, a fraternidade. E cada um que era curado, Jesus sempre colocou o sentido do movimento. Reparemos. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai. O que significa o verbo ir? Vai, segue adiante. Vai. Tu buscou a tua cura. Tu te curou. Olha que bonito isso. Às vezes a gente não se dá conta. Então o sentido de ir adiante. Não empacar, não ficar estacionado, não olhar para trás. O passado ele tem que ser um aprendizado, não um muro de lamentações. Porque isso, porque aconteceu no meu passado, porque tu fez isso para mim, bebê. Sabe que a gente parece às vezes um disco que fica sempre na mesma posição falhado? Não, Jesus não disse isso para nós. Ele disse vai, anda, segue. Porque tu buscou a tua cura. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Quando que Jesus se revoltou, que a gente tenha visto? Então ele sempre foi muito firme, porque às vezes a gente confunde as coisas também. Firmeza é diferente de autoritarismo. Nós temos que ser firmes nas nossas posições, nós temos que ter postura, nós temos que defender os pontos de vista que nós temos. Eles têm que ser coerentes com as nossas atitudes. Então Jesus sempre pontuou isso para nós. A firmeza de caráter, que o teu dizer seja sim, sim, não, não. Não ficar no meio termo. Nós temos que ter postura. E a nossa postura tem que ser condizente com o que está no Evangelho. Porque não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Porque também anula tudo. Então não adianta a gente estar no templo, na casa espírita, no templo, na igreja, quando a gente chega, a gente veste uma máscara de bondade e a gente não é.
Então a gente tem que ser aqui, lá fora, aonde a gente for. Postura, coerência com os ensinos de Jesus, com a liberdade que ele nos mostrou. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Então Jesus sempre dizia: eu faço a vontade do Pai, do meu Pai que está nos céus. Então ele sempre teve respeito com Deus nas suas vontades. E para a gente também ter uma noção de que na carta a Gálatas, Paulo de Tarso disse a eles que a gente tem que se libertar das obras do instinto egoísmo, que é a fornicação. O que é fornicação? É o ato sexual sem compromisso nenhum. A impureza, a libertinagem, a divisão, o sectarismo, que é a intolerância, a intransigência, a inveja, a bebedeira e as orgias. Olha que ano nós estamos falando aqui, hein? Isso aqui tá igual. Ah, por que tá igual em algumas pessoas? Porque nós estamos reencarnados. Muitos de nós que estávamos lá no passado estamos de volta. E ainda não conseguimos nos libertar desse egoísmo de dentro do nosso coração, que nos escraviza, que são os pensamentos inferiores. E aí termos as obras do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benevolência, a fé. E isso são obras do Espírito, que Paulo de Tarso advertiu aos Gálatas. Então nós temos que nos perguntar: o que estamos fazendo com a liberdade, com o livre-arbítrio que nós temos? Quais as escolhas? Nós estamos com a liberdade em Cristo, que nos liberta da escravidão dos maus, das más atitudes, ou nós estamos em Cristo, que é o caminho das virtudes? Qual lado nós estamos escolhendo? O que nós estamos buscando? E para nós terminarmos, Emmanuel nos diz: reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado nas trevas expiatórias. Então, que a nossa escolha, que as nossas escolhas sejam sempre pela liberdade em Cristo. Então, nesse momento, nós vamos nos preparar para o passe. Então, nesse momento em que sobre nós são derramados fluidos, curadores, calmantes, restauradores, nós queremos agradecer a espiritualidade pelos seus ensinos na noite de hoje, por nos mostrar que a verdadeira liberdade está em Cristo, que o Evangelho seja sempre a nossa bússola no nosso proceder e que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia, que possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades em muita paz, e que assim seja.